do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Deus bendito, esse momento onde nós paramos, ó Deus, aquietamos os nossos corações e trazemos toda a nossa atenção para a Tua Palavra, pois nós desejamos continuar ouvindo a Tua Palavra, neste momento de forma pregada, Senhor. Pedimos ao Senhor que tranquilize a nossa mente, que insiste em nos levar a pensamentos sobre o que temos que fazer daqui a pouco, o que precisamos resolver amanhã, das dificuldades que possivelmente nem virão, mas somos tentados, ó Deus, com esses pensamentos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aquiete, Senhor, nosso espírito, aquiete nossa alma, para que possamos ouvir a Tua voz. Também nos ajude, Senhor, a controlar o nosso corpo, controlar o sono que insiste incessantemente em fazer com que possamos adormecer, mas que possamos estar atentos, tanto com o nosso coração quanto com o nosso corpo, para que possamos ser encorajados por Tua Palavra, para que possamos ser enriquecidos pela Tua Palavra, para que possamos ser tratados e que esse tesouro, ó Deus, que mais uma vez será ministrado a nós possamos guardar com alto preço e que todo esse alimento que será nos entregue, tanto agora quanto à noite, possamos usufruir, Senhor, desses nutrientes durante a semana, para vivermos uma vida verdadeiramente em conformidade com o Teu Santo Espírito. Senhor, e a mim, que estarei lendo o sermão que o Teu ministro escreveu, que eu não venha ser uma pedra de tropeço, ó Deus, na vida dos meus irmãos que estarão ouvindo o sermão, mas que o Senhor possa me usar com clareza quando estiver lendo esse sermão, para que todos nós, ó Deus, possamos ser edificados por Tua Palavra, que possamos trazer em nossa memória a esperança daquele grande dia, o dia onde nós estaremos em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais preocupações, mas onde estaremos, ó Deus, juntamente com o Senhor, reinando e vivendo para toda a eternidade, no lugar santo. Por isso, Senhor, nós te rogamos, tenha misericórdia de nós mais uma vez essa manhã. Em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, uma das peculiaridades do livro de Gênesis é que ele é dividido em 10 sessões. E essas sessões dizem respeito à Gênese ou ao relato de uma determinada linhagem. As 5 primeiras estão dentro de uma estrutura que é qualificada como história primeva. A primeira que vimos iniciou no capítulo 2, do verso 4, e se estendeu até o capítulo 4, do verso 26. E dizia respeito à linhagem dos céus e da terra. Agora, adentramos na segunda, que diz respeito à linhagem de Adão. As genealogias nas Escrituras quase sempre são negligenciadas pela maioria dos cristãos. Espero que esse não seja o caso de alguns dentre nós aqui. E se for, espero que deixe de ser a partir de hoje. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus, e isso inclui as genealogias. Mas o que as genealogias têm a nos ensinar? Notem que essa é a pergunta de $1 milhão nesse momento, crucial para o entendimento deste capítulo 5 e de alguns outros tantos do livro de Gênesis. E a pergunta é: e por quê?
As genealogias nas Escrituras têm pelo menos 5 propósitos. O primeiro é refletir o interesse bíblico pelas famílias nas origens e nas raízes dos indivíduos. A segunda é expressar a continuidade das gerações, tanto para o bem quanto para o mal. O terceiro ponto é destacar a importância que Deus dá a determinados indivíduos na história. E o quarto ponto é fixar a fé bíblica na história da redenção. E, por fim, o quinto ponto é comunicar um sentido teológico. Sentido teológico? A gente poderia fazer essa pergunta, né? Sim, exato. Vejam, a maioria de nós, quando lê genealogias como essa, tende a querer interpretá-las como sendo cronologias literais. E não são. Guardem esse princípio, meus irmãos. As genealogias não estão na Bíblia para nós formularmos cronologia. As genealogias não estão na Bíblia para nós formularmos cronologia. Elas não foram colocadas nas Escrituras para demarcar o tempo. Logo, se você procurar interpretar dessa forma, você vai interpretar errado. Um exemplo disso é exatamente o que acontece aqui no capítulo 5. Pare e pense um pouco agora. Imagine que em sua Bíblia não exista o capítulo 4. Quem seria para você, então, o primeiro filho de Adão e Eva? A resposta seria Sete. Mas isso não é verdade, não é mesmo? E por que não é verdade? Ora, porque no capítulo 4 é dito que Adão coabitou com sua esposa e lhe nasceu Caim e depois Abel. Porém, nem Caim e muito menos Abel estão presentes aqui no capítulo 5, que trata da Gênesis de Adão. E por que não estão? Porque eles já não são relevantes aqui naquilo que o autor tem a dizer neste capítulo. Sobre Caim, ele já falou nos versículos anteriores, e sobre Abel, ele não tem mais o que falar. E isso nos mostra um critério nessas genealogias. E que critérios são esses? A resposta é seletividade. Para interpretar genealogias, é necessário considerar o caráter seletivo do autor. E o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que nas genealogias, o autor, de um modo geral, ele seleciona aquilo que acha mais importante de ser mencionado para seus leitores. Então, sendo assim, considerando a não cronologia e a seletividade do autor, quando lemos que fulano gerou a Cicrano, não obrigatoriamente aquela informação diz respeito a uma geração direta e imediata. O termo gerar aqui pode se referir tanto a um filho direto como a um neto, bisneto, tataraneto, avô, um descendente mais distante e não obrigatoriamente a um descendente direto e consecutivo. Então, para comprovar isso, basta você fazer uma comparação de genealogias onde ambas têm uma referência comum. Você vai começar a ver algumas discrepâncias. Isso não quer dizer que o autor X errou e o autor Y acertou, ou que essa ou aquela informação genealógica não é confiável, mas que cada um selecionou os nomes que achou relevante, aquilo que ele desejava transmitir para os seus leitores. E aqui no capítulo 5, o autor, que é Moisés, tem como propósito mostrar a continuidade da história da redenção de modo contrastivo. E esse contraste diz respeito ao desenvolvimento das duas sementes na história, da história primeva. A da serpente, que se encontra no capítulo 4, e a história da mulher, que se encontra no capítulo 5. Apesar de Eva ser mãe tanto de Caim quanto de Sete, espiritualmente os descendentes se discernem um do outro.
Enquanto uma linhagem é antropocêntrica, voltada para o bem e a glória de si mesma, a outra é teocêntrica, voltada para o Criador e a sua glória. Embora ambas as linhagens tenham, de modo natural, uma fonte comum, nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, Adão e Eva. Elas se diferem quanto à sua espiritualidade. Uma é gerada por Deus e a outra é gerada pelo diabo, por causa da maldição lapsária. Então, o tema do sermão dessa manhã é o seguinte: o tema é a inimizade gloriosa. Mais uma vez, voltem comigo, por favor, para as Sagradas Escrituras, em Gênesis capítulo 5, verso 1 e verso 2. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, do dia em que foram criados. A menção de um relato escrito aqui a Adão pressupõe que o autor usou fontes que possuíam esse registro de uma forma escrita a partir de uma tradição oral primitiva. Moisés teve acesso a essa fonte, por isso a registra aqui. E o que havia nesse livro das gerações de Adão? Havia nele um registro da linhagem de Adão, de seus descendentes, dos quais Moisés seleciona apenas a sua descendência piedosa, aqueles que preservaram a verdadeira religião e adoração a Deus até os dias do dilúvio. A ideia era a de mostrar aos seus leitores que, diferentemente da linhagem de Caim, é a linhagem de Sete que está ligada pactualmente ao Criador. Por isso, as referências à imagem e à semelhança, ou macho e fêmea os criou, aqui são suscitadas. Moisés quer com isso ensinar aos seus leitores três coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, Moisés quer ensiná-los que o homem é imagem de Deus, não de si mesmo. Vejam, de toda a criação, o homem é o único que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Um ser criado, distinto de todo o resto, e por isso feito senhor de todos eles. Deus criou os animais selvagens, os animais domésticos, os répteis, as aves, e criou também uma categoria de seres distinta de todos esses outros seres, a qual ele chamou de homem. Isso nos faz diferente dos animais, diferentes daquilo que a famosa afirmação técnica diz que o homem é um animal racional. Nós não somos animais racionais, meus irmãos. Somos homens, ou somos homens. Essa é a nossa espécie, a nossa raça, e como tal ela é distinta e diferente. É assim que ela deve ser vista, com dignidade e diferenciação. É assim que ela deve ser vista, com dignidade e diferenciação. Nós somos criaturas diferentes de todas as demais, meus irmãos. Essa diferença é retirada pelo próprio Senhor Jesus, quando em Mateus capítulo 6, verso 26 e 30, diz que se Deus cuida das aves nos céus, dos lírios do campo, quanto mais de nós, estabelecendo assim uma supremacia do homem como raça sobre o restante da criação. Supremacia essa que não tem por objetivo destruir a criação, mas sim de cuidar, conhecer, pastorear e administrar todas elas. Uma vez que, ao ser feito imagem e semelhança do Senhor, de todo o universo, tornou-se Senhor sobre aquilo em que foi criado. Segundo lugar aqui, é que Moisés quer ensiná-los que, ao criar o homem como macho e fêmea, o Senhor estabelece um padrão de relacionamento entre os seres,
E que padrão foi esse? Gênesis capítulo 2, no verso 24, diz o seguinte: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em Mateus capítulo 19, verso 4 e 6, diz o seguinte: Jesus responde a um questionamento dos fariseus, dizendo o seguinte: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem, o ser humano, ele foi criado como macho e fêmea. Não há outra definição ou tipo que possa qualificar esse ser quanto ao seu gênero. Sendo assim, um cristão que recebe esse livro como a palavra de Deus não pode ser conivente com a ideologia de gênero, por exemplo. Não pode se associar a esse movimento que quer impor a ideia de que a identidade sexual é definida por cada indivíduo de modo subjetivo, como produto da cultura ou da escolha do indivíduo. Não pode, da mesma forma, se associar a quaisquer outros movimentos, quer sejam políticos ou sociais, que assumam essas ideologias como sendo uma questão de cunho crucial para a humanidade. Quem faz isso não pode dizer que crer em Deus, o Deus que se revelou nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Não pode, meus irmãos. Quem assim crer não pode. Não se trata apenas de uma questão de incoerência aqui. Trata-se de uma questão muito maior do que isso. Trata-se de incredulidade e apostasia. Incredulidade e apostasia. Como pode um cristão e até mesmo um ministro da palavra e dos sacramentos se associar, por exemplo, a um partido de esquerda, que de forma deliberada defendem essas pautas? A Bíblia se posiciona de modo muito claro no que diz respeito a isso. Macho e fêmea os criou. Deixa o pai e a mãe, e une-se à fêmea, tornando-se os dois uma só carne. Qualquer coisa que seja contrária a isso é de modo veemente rejeitado pelas Escrituras. Vejamos no que diz a palavra de Deus em Levítico capítulo 20, verso 13. Por favor, meus irmãos, Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, verso 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. As relações de cunho homossexual, meus irmãos, são tratados como antinaturais e qualificadas como abominação. Em Juízes, capítulo 19, verso 16 a 30, alguns dos homens da tribo de Benjamim, agindo como os sodomitas na casa de Ló, são chamados de filhos de Belial, porque desejavam abusar sexualmente do levita que estava na cidade. A atitude deles é escândalo em Israel. Em Ezequiel, capítulo 16, verso 44 a versículo 50, os irmãos podem anotar, podem ler em casa, que vai tratar também desses pontos, onde Israel é comparada a uma prostituta que rejeita o seu marido para unir-se a outra mulher.
mais uma vez, há uma comparação com Sodoma e, igualmente, uma condenação disso como sendo uma abominação. Mas não é só no Antigo Testamento, meus irmãos, que encontramos essas condenações contra a prática sexual antinatural. Em Romanos, capítulo 1, verso 26 e 27, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, verso 9, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 10, 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8, Judas, versos 6 a 8, igualmente condenam tais práticas, pois a Escritura claramente afirma que macho e fêmea são aspectos diferentes biologicamente, definidos biologicamente. A Escritura claramente afirma que macho e fêmea são aspectos definidos biologicamente. Deus criou a raça humana assim. Nós nascemos assim. A nossa identidade está ligada ao nosso corpo. Nós somos sexualmente aquilo que somos fisiologicamente, biologicamente, macho ou fêmea. Não há uma terceira via. O que há é uma distorção do padrão que Deus constituiu e uma rebelião como parte da maldição da queda. Percebam que as palavras de Moisés estabelecem um contraste aqui com as práticas pagãs do Egito e de Canaã, conhecidas de seus leitores. Não era, portanto, esse o comportamento moral que era esperado do povo pactual de Deus. O comportamento esperado era o da união monogâmica entre um homem e uma mulher. Esse tipo de relacionamento seria abençoado por Deus. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Deus os abençoaria com filhos e filhas. Terceiro lugar, Moisés queria ensiná-los acerca da bênção da fecundidade. A bênção da fecundidade não se restringe apenas à multiplicação da espécie humana, mas à formação do caráter de outros da mesma espécie. Homens e mulheres que reflitam a imagem e a semelhança do Criador para a formação de uma sociedade justa e que glorifique a Deus. Essa é uma das principais, se não a principal diferença entre as duas sementes. A família é a célula máter de toda e qualquer sociedade, meus irmãos. Quanto mais distante e desordenado for o padrão familiar de uma sociedade, pior e mais pervertida ela é. Quanto mais essas famílias se distanciarem de Deus, maior será a iniquidade em que ela mergulhará. Por isso, tão importante quanto gerar filhos, meus irmãos, é educá-los como filhos do pacto. É formá-los como genuínos cidadãos do reino de Deus, imprimindo neles o caráter de Cristo. Entretanto, como temos falhado nisso, meus irmãos? E temos falhado nisso tanto de modo negativo quanto positivo. Negativamente por conta da omissão e positivamente por causa da exibição. Vejam, de acordo com uma pesquisa realizada por um comitê executivo da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, cerca de 70% dos adolescentes cristãos da América do Norte deixam a igreja no segundo ano da faculdade, ou seja, logo após o terceiro trimestre. Essa realidade não está distante da nossa aqui na América do Sul, e em específico em nosso país. O abandono de igrejas bíblicas por parte da juventude universitária é um tipo de abandono que é gradativo, não imediato. Geralmente, o êxodo começa pelo despertamento causado pelas afeições híbridas
e desproporcionais entre o lazer e a religiosidade que tiveram em casa desde a infância, sendo brutalmente o peso maior causado pelo lazer e pelo entretenimento. Assim, à medida que vão crescendo e se descolando da família para o contexto social em que se encontram, passam então a procurar uma igreja menos radical, mais descolada, mais moderna, que disponha de uma liturgia mais aberta e que suscite o bem-estar emocional, que tenha muitos jovens e que não procurem exercer um domínio sobre eles como se fossem propriedades deles, que não os cobrem acerca do que fazem ou deixam de fazer, mas que os respeitem pelo que são, por aquilo que eles pensam e que gostam. E em busca de entretenimento e lazer, eles então passam a frequentar essas igrejas e participar desses cultos, até que eles se enjoem disso. Como enjoamos, por exemplo, de todo e qualquer lazer e entretenimento que se torne repetitivo. E aí começam a faltar os cultos por causa da incompatibilidade de agenda, dos eventos nos campos, das oportunidades de estágio, e assim deixam de ir para a igreja. Ora, meus irmãos, mas tudo o que estão fazendo é coerente. Tudo que esses jovens estão fazendo é coerente com a formação que tiveram em casa, na sua infância. Afinal, eles foram criados para priorizar os estudos, o Enem, a faculdade e a profissão, não é mesmo? E depois dessas coisas, sabe o que a maioria de nós priorizou na vida dos nossos filhos? O lazer, o entretenimento e a diversão. Depois disso, a família, o papai, a mamãe, vovó, titia. Afinal, é mais importante almoçarmos no domingo, no dia das mães, no dia dos pais, com os nossos pais e mães, do que ir à igreja. Essa, aliás, vem depois. A igreja vem depois, juntamente com os cultos dominicais. E por último, Cristo. Até porque Jesus é bom, né? Ele conhece o nosso coração, é amigo, é o nosso papai, está sempre de braços abertos, pronto para entrar em nosso coraçãozinho e só pedir, e é só pedir quando precisar. Você quer ver como isso é verdade? Quantas vezes nós orientamos os nossos filhos a estudar diariamente português, matemática, história, geografia? E agora, compara isso com a Bíblia, com a oração e com os exercícios devocionais de um cristão piedoso. Quantas horas, pai? Quantas horas, mãe? Vocês não gastaram lendo livros e contando histórias para os seus filhos, enquanto eles ainda não sabiam ler? Mas quantas horas você leu a Bíblia para eles? Quantas vezes a história da redenção foi narrada para o seu filhinho? Quem você ensinou ao seu filho ou à sua filha a ser tomada como seu herói? Você certamente deve lembrar a primeira vez que seu filho leu. Mas será que você lembra quando foi a primeira vez que ele conseguiu ler as Escrituras? E esse é o problema. Do que pecadores precisam, irmãos? Do que pecadores precisam? Acaso não é do Evangelho? Acaso não é de Cristo? E seus filhos? E seu filho é o quê? Do que ele precisa?
Do que adianta, meus irmãos, juntar títulos acadêmicos, exercer uma nobre profissão e ganhar muito dinheiro? Essa coisa vão justificá-los diante de Deus e dar-lhes a vida eterna? Mas é isso que temos feito. Pelo menos a maioria tem feito isso. Se não fosse assim, pesquisas como essa e os bancos ao nosso redor nos diriam o contrário. E essa é a terrível e vergonhosa verdade para nós que somos pais cristãos. Nós estamos mais preocupados em preparar os nossos filhos para serem bem-sucedidos nesse mundo, que para serem bem-sucedidos no mundo por vir. De acumular riquezas nessa terra e não nos céus. De colocar os seus corações neste mundo e não nas imensuráveis riquezas de Cristo. Nós pagamos o melhor sistema de ensino que nosso dinheiro pode pagar para nossos filhos estudarem, mas negligenciamos a escola bíblica nos domingos pela manhã. Nós os fazemos estudar pelo menos 3 horas por dia, mas somos incapazes de fazê-los ler um único capítulo da Bíblia e orar diariamente. Ficamos bravos e preocupados quando nossos filhos não têm um bom desempenho escolar. Mas não temos o mesmo sentimento quanto ao seu desempenho espiritual. Digam, pais, seus filhos sabem recitar o credo apostólico? Sabem quais são os 10 mandamentos? Sabem cantar pelo menos um dos salmos das Escrituras? Eu lhe pergunto, quantas vezes você senta com seus filhos para ler a Bíblia? Quantas vezes você lhes falou de Cristo? Quanto tempo você dispõe da sua vida para evangelizar seus filhos, para orar com eles? Você os ensina a orar? Você os ensina a amar a Deus? Você os faz amar o dia do Senhor, o ajuntamento solene dos crentes, o cântico dos salmos, a oração, a leitura da palavra de Deus, a pregação, os sacramentos? E o seu testemunho diante deles? Eles entendem o que é o culto? Porque cantamos, porque oramos, porque temos que ter reverência, porque há pregação. Eis aí uma das principais causas de seus filhos não permanecerem na igreja à medida que vão crescendo. E sabe o que é pior ainda? É que estas não são as únicas. Estas são apenas as negativas, mas há também as positivas. Aquelas que nos fazem querer ter uma família perfeita. Muitos de nós têm errado nisso também. Não devemos procurar uma família perfeita, mas uma família bíblica. Ao desejar perfeição, querendo ou não, iremos impor uma carga pesada demais aos nossos filhos, esposas e maridos. Vivemos em um mundo de imagens, de efeitos. Vou repetir. Vivemos em um mundo de imagens, de efeitos. Como nos stories no Instagram. Temos 1000 maneiras de fazer a nossa realidade parecer mais plena do que ela é. Nessas coisas somos tentados a gastar nossos esforços, não edificando o nosso lar, mas construindo uma imagem de família perfeita e piedosa, que esconde o que verdadeiramente é. Meus irmãos, não fomos chamados para parecer como uma família do pacto. Não fomos chamados para parecer com uma família do pacto. Fomos chamados para ser família do pacto. Nosso chamado é para lidar com as coisas como elas são. É amá-las aonde elas se encontrem. É abraçar, encorajar, ajudar, ensinar de acordo com a realidade do Evangelho e não da cultura local ou das tradições familiares. E o maior exemplo que temos para fazer isso não está nos stories, ou nos reels do Instagram, nem nas páginas do Facebook, ou nos Twitters, mas nas páginas de um velho livro, as Escrituras.
Esse exemplo é Jesus, o Filho de Deus. Observem este homem, observem o Deus vivo. Ele desceu à nossa realidade, andou entre nós, sofreu a nossa morte. Ele revelou-nos o seu plano de modo claro e sem confusão alguma. Ele não esperou que lhe dessemos o melhor de nós para nos amar. Não havia nada de bom em nós, ainda assim ele nos amou. E não apenas isso, meus irmãos. Ele cuida de nós, apesar de nossos vários tropeços. Ele nos sustenta. E sabe o que mais? Ele não desiste de nós, nem por um segundo sequer. Sabe por quê? Porque ele tem planos definidos a nosso respeito. Ele sabe onde deseja nos levar. Ele mesmo anunciou: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus ama quem somos, e não meramente quem seremos. Ele lida com as nossas feridas, fraquezas, frustrações, ao invés de fugir delas. Ele aplica seu amor, sua graça, sua bondade. E não somos cobertos por um efeito visual, por um filtro. Somos cobertos por tudo que Ele é. Temos feito isso com os nossos filhos, com nossa família. Temos cumprido com nossa responsabilidade. Temos um plano de onde queremos chegar e juntamente conosco cada um daqueles que amamos. E o que temos feito para isso ser uma realidade. Esse é um grande momento para nós hoje, meus irmãos. Já que estamos falando de genealogias, de famílias, de pais e filhos, do povo da aliança e de nossas falhas. Sim, temos falhado em muitas coisas. Temos falhado em muitas coisas. Mas essas falhas podem ser corrigidas. Basta aceitarmos o certo, nos arrependermos do nosso erro e fazer o que é devido, confiando sempre em Cristo, autor e consumador de nossa vida e de nossa fé. Assumir nossas falhas não é assumir a derrota, por mais que pareça ser assim. Quando olhamos para a descendência de Caim, construindo cidades, se multiplicando pela terra, desenvolvendo a cultura, estabelecendo civilizações, parece que o mal predominou no mundo, mas isso não é verdade. E é por isso que depois de falar da descendência de Caim, e portanto da semente do diabo, o autor traz uma outra descendência, a descendência da semente santa, que culmina em Jesus Cristo, aquele que vence a serpente, o pecado e a morte, e faz de todos nós vencedores juntamente com ele. Isso nos dá esperança, meus irmãos. Isso nos dá alegria. Isso nos dá contentamento. O mesmo que obtiveram Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque e Noé. Como veremos nos próximos sermões. Vamos orar.